Bom dia, gente. Meu nome é Jonathan Ferreira, sou pós-graduando em Direito Tributário Constitucional e Direito Penal e Processual Penal. Agradeço o honroso convite do Centro Acadêmico Manuel Matos, da Universidade Federal da Paraíba, na pessoa do amigo Dr. Victor Lucas. Vamos tratar sobre um importante tema do direito, sobre o tema requisição administrativa e ocupação temporária. Vamos falar de requisição restritiva e ocupacional. O fundamento da requisição administrativa está no artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição Federal, que diz: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. Veja, não é indenização prévia, é indenização ulterior ou posterior se houver dano. Em resumo, vamos falar sobre a importância direito pessoal da administração. Seu pressuposto é o perigo público iminente, incide sobre bens móveis, imóveis e serviços. As características pela transitoriedade. Essa indenização é posterior e condicionada ainda na nossa Constituição Federal. Importante prestar bem atenção. Vem comigo na questão da competência legislativa. Para tratar de requisição é privativa da União. Olha só, o artigo 22, inciso 3 diz que compete privativamente à União legislar sobre requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Houve um julgado do STF em 2013, reserva de lei da União para dispor sobre direito penal, requisição administrativa, trânsito e perdimento de bens. Teve uma lei do Estado do Rio Grande do Norte que estabelecia a hipótese do uso do veículo apreendido, ainda que em atividade do interesse público. Essa hipótese, que seria uma requisição para a utilização do bem desses veículos, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Mas é uma inconstitucionalidade formal ou material, Jonathan? É uma inconstitucionalidade formal, porque foi o Estado que fez a lei. E como diz o artigo 22 da Carta Magna da nossa Constituição, inciso 3º, somente a União legisla sobre requisição administrativa. Veremos algumas características de requisição. Veremos agora algumas características de requisição. A primeira dela, uso de bem particular. Aqui é aquele perigo iminente que está ocorrendo agora. Esse instituto acaba por mitigar o caráter exclusivo de direito de propriedade. O que é um caráter exclusivo? É aquele que diz: só o proprietário pode usar, gozar e dispor de sua propriedade. Neste caso aqui, o poder público vai estar usando a propriedade do particular, mitigando, portanto, essa exclusividade do direito de propriedade. Incide em bens móveis, imóveis e serviços. Lembre-se bem, na servidão administrativa é só sobre bens imóveis, já que na requisição é basicamente qualquer espécie de bem, podendo incidir também sobre serviços. A modalidade mais comum de requisição administrativa é bens móveis. É aquele que a polícia usa o veículo, um caso hipotético, para perseguir eventual criminoso ou algo do tipo. Esta é uma hipótese de requisição sobre um bem imóvel. É um ato autoexecutório. Daí você lembra de atos administrativos. A doutrina fala que são os 4 atributos que não existem em todo ato administrativo, só em alguns deles. Primeiro, na requisição, é um exemplo de ato administrativo, ou seja, é um ato
auto-executório. O que isso quer dizer, Jonathan? Um auto-executório. A administração, ela ao mesmo tempo que determina a requisição, ela executa imediatamente essa requisição. Não será preciso buscar o judiciário para que este autorize a requisição. A questão da requisição administrativa, dessa autorização, não é preciso, porém, ela gera indenização posterior e condicionada só se houver dano ao bem. O direito à indenização, ele prescreve em 5 anos. Quer indenização do dano sofrido? Seu prazo é constitucional de 5 anos, tá? 5 anos. E agora, um exemplo de lei que trata de hipótese de requisição administrativa. Vamos falar sobre a Lei 8.080 de 90, a Lei do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vale ressaltar que existem outras leis que tratam de hipóteses de leis em áreas específicas, tá? Mas vamos à Lei 8.080 de 90. Esse é o artigo 15, vai falar o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Uma das atribuições que dos entes federativos, aqui quando estamos falando de saúde, tá? Uma das atribuições do ente federativo aqui estamos falando de saúde. No inciso 13 diz que para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrente da situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias. A autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto pessoas naturais como as pessoas jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Olha só, estamos vivendo uma pandemia em nosso país, né? Momento de calamidade. Aí vem comigo, o poder público pode requisitar e assumir o controle de um hospital particular? Sim ou não? A resposta é sim. O poder público ele pode requisitar e a fundamentação jurídica está no artigo 15, inciso 13 da Lei 8.080 de 90. Requisição administrativa. É isso. Viu como é tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre ocupação temporária, criada pelo Decreto-Lei 3.365 de 1941, em seu artigo 36, que diz: é permitida a ocupação temporária, que será indenizada afinal por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. Ou seja, quando teremos uma ocupação temporária? Vem comigo. Quando o poder público precisa de um imóvel para fazer a obra em outro imóvel. Ele precisa de um imóvel para fazer a obra em outro imóvel. Vejamos algumas características. Primeira dela, só incide sobre a propriedade imóvel, tá? Tem caráter de transitoriedade e a indenização varia de acordo com a modalidade, tá? A indenização ela varia de acordo com a modalidade de ocupação. Se for vinculada à desapropriação, haverá dever indenizatório, não esquece, tá? E se não for, inexistirá em regra esse dever, a menos que haja prejuízo para o proprietário. Vejamos um exemplo. A administração pública quer fazer uma obra no imóvel A. Para isso, precisa usar o imóvel B como canteiros de obras. Neste caso hipotético, qual o instrumento jurídico precisa se utilizar? O instrumento jurídico é ocupação temporária. Olha só, a ocupação temporária que está vinculada à indenização sempre gera indenização. Por quê? O decreto-lei assim o falou, o estabeleceu, né? Se for uma ocupação temporária que não decorra de desapropriação, inexistirá em regra esse dever, a menos que
prejuízo para o proprietário, a menos que houver prejuízos para o proprietário. Então, em casos de desapropriação, presume-se o prejuízo da propriedade e a ocupação temporária sempre será indenizada, se a mesma for em decorrência de uma obra pública, tá? Que não veio de uma desapropriação. Neste caso, não temos previsão legal específica neste sentido, tá? Então, a ocupação temporária dependerá da demonstração efetiva e concreta de prejuízo. Deixo para vocês uma reflexão de Forbes que diz: aquele que pensa positivo vê o invisível, sente o intangível e alcança o impossível. Muito obrigado a todos.